A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Reverendo Carlos Alberto Zolandec, falando desde Foz do Iguaçu, Paraná, nesse dia 6 de maio de 2022, entrando em mais um encontro pelo Pão de Cada Dia. Pelo Pão de Cada Dia, no intuito de estarmos nos alimentando, sempre estarmos procurando reconhecer cada dia mais do verdadeiro alimento e a nossa atuação dentro deste universo, dentro desta realidade, desta humanidade que agora fazemos parte, sabendo que precisamos nos alimentar, que estamos nos alimentando a todo instante, não só de pão, mas de conhecimento e especialmente espiritualmente, e assim também provendo-nos agora dentro das nossas necessidades e da verdadeira e real necessidade que temos do verdadeiro alimento do qual necessitamos. Então assim temos uma explanação bem ampla do que nós falamos aqui, do que tratamos nesses breves momentos que passamos, tanto falando hora de uma coisa, hora de outra, mas sempre no sentido de alimento, no sentido de enriquecimento, de amadurecimento, de construção. Sejam todos bem-vindos em nome de Cristo Jesus. Quero saudá-los também em oração. Senhor Jesus Cristo, bendito, louvado seja o vosso santo nome. Mais um dia mais uma sexta-feira, mais um encontro pelo Pão de Cada Dia, onde podemos saborear momentos preciosos na vossa presença, quando tudo que colocamos seja para que venha bendizer o vosso santo nome, para que nós possamos agora refletir sobre a nossa vida e como estamos nos alimentando, como estamos agora vivenciando ou que resposta estamos dando a esse tempo como seres humanos, como pessoas, como viventes nesse tempo e como filhos de Deus. Abençoa-nos, ó Senhor, a todos os que irão assistir este encontro, os que irão participar desde agora, os que se propõem a receber também essa reflexão, que juntos possamos construir um tempo diferente, melhor para nós, um cenário, no âmbito de podermos melhorar o cenário nosso de vida, dentro daquilo que nos é possível fazer. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, e que não seja esse um tempo em vão, mas um tempo de edificação para todos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como é difícil hoje você saber o que é importante ou o que é prioridade, assim, de uma maneira coerente, de uma maneira verdadeira, de uma maneira real. Quando somos atropelados por inúmeras informações, pelas inúmeras necessidades que se apresentam em nossa vida como fundamentais, e de tanta coisa que precisamos, necessitamos fazer e nos posicionar, por vezes tudo parece confuso. Quanto mais informação, mais confusão. Ao passo que deveríamos pensar que as informações deveriam nos tirar da dúvida, da insegurança, deveria clarear o nosso caminho, parece que essa luz intensa da informação, ela está mais turbando a nossa mente ou está confundindo a nossa visão do que propriamente esclarecendo o caminho a ser tomado. Digo isso porque pessoas estão priorizando coisas cada dia em suas vidas, prioridades que são assim pessoais e que não são necessariamente a todos, ou prioridades que são de cunho estritamente pessoal. A pessoa no seu universo então nomeia aquilo que para ela é fundamental e às vezes até não sendo, mas tomando como sendo algo importante, acaba priorizando e por não refletir, ou por não querer conhecer, ou por não querer discutir, deixa coisas essenciais, relega pontos que são fundamentais e acaba mais tarde tendo que pagar o preço por isso. Há coisas que não devemos esquecer, ou não devemos relegar, ou não devemos negar ou renunciar. A nossa vida, ela, indiferente ao pensamento desse tempo, dessa época, ela é e deve ser vivida com
muita responsabilidade, devemos ter cada dia mais responsabilidade sobre as nossas vidas. Eu comentava há dias ainda no grupo de reflexão também que o meu compromisso não é o compromisso com o pensamento dessa época, com o que essa época pensa a respeito das coisas. Pode ser que a ciência seja assim, pode ser que outras ramos de atividade tenham um compromisso direto com isso. Eu sou franco em dizer que o meu compromisso não é pensar segundo a humanidade pensa nesse tempo. Eu não penso como um homem moderno, eu devo pensar como um homem. Eu devo pensar como um filho de Deus, que sou. Então, se o homem pensa hoje, desse tempo, pensa de uma forma, não necessariamente isso seja o correto para todos. Eu devo pensar como homem e não como o homem desse tempo apenas. Porque o homem desse tempo pode estar equivocado, o homem desse tempo pode estar muito errado, muito equivocado em relação a coisas fundamentais, porque já não tem tempo de filtrar as informações ou vive muito mais de informações do que conhecimento. Então o conhecimento de si mesmo é importantíssimo, mas está sendo abandonado a cada passo. A informação hoje parece muito mais importante do que o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo. Estamos nos relegando a um plano que vai ser muito difícil depois nos resgatarmos, porque talvez a informação atual para o dia que nós estivermos perdidos ou tivermos sem solução para as situações, talvez a informação seja deletado, fim, acabado. A informação, ela não tem o compromisso necessariamente com a verdade, com o conhecimento da verdade por si. Ela não tem. Informação se dá a partir do momento e de interesses. E o mundo hoje tem muito interesse em dar informações e passar informações. Não necessariamente elas estão associadas à verdade, à lealdade, à fidelidade, à originalidade, enfim. Estão muito mais associadas a um jogo de interesses de grupos, de minorias, de governanças, de partidos, de situações, de elites, ou minorias, do que exatamente o compromisso com a verdade. E aí nós vamos admitindo situações, priorizando, discutindo, colocando discussões em nossas vidas e deixamos de pensar em nós mesmos. Deixamos de pensar no homem, na sua essência, e achamos que temos que nos lançar na modernidade, agora abraçando toda a sorte de informação desse tempo. O que eu preciso saber de mim mesmo não é uma coisa nova necessariamente. Não é exatamente um passo que foi dado agora no último século ou na última semana. Eu já existo, eu sou um modelo do que já existe há muito tempo. E deveria saber muito mais de mim, dos meus sentimentos, do conhecimento pessoal meu, do que propriamente ainda de gramática, ou de matemática, ou de ciência, ou de qualquer outro setor. Conhecer a si mesmo é importantíssimo. Saber se dominar, e isso não tem a ver com a retórica e não tem a ver também com a gramática. Isso tem a ver com o se entender, o se comunicar consigo mesmo, com os seus sentimentos, com os seus valores, que devem ser cultivados, ou devem ser realinhados, devem ser agrupados da melhor maneira possível e devem ser cuidados. Tem que se zelar por os bons valores e entender o que seja bom valor. E bom valor agora, já saindo também do campo moral da filosofia, mas na essência, o bom valor é aquele que se cuida, é tudo aquilo que vem para se cuidar, para estar bem, no bom sentido, sem causar danos, sem causar problemas e, de preferência, para aqueles que querem a sua plenitude, ligando-se ou reconhecendo, sabendo que é um filho de Deus e que é um Criador, e a Ele então se referindo. Quando você olha para o Pai, você sabe de onde você provém. Quando você se interessa pelo Pai, você tem sua carta de valores bem clara e que não tem a ver ao que muitos pensam com religião ou com igrejas. Tem a ver com o fato de se conhecer e saber que você não vem do nada e que você faz parte
de algo que é santo, que é sagrado, algo que é, você é mais espírito do que propriamente carne. E isso fica difícil para pessoas, porque se alimenta o corpo e não se alimenta muito pouco o espírito e muito o corpo ou as suas vontades, as suas inclinações. Então existe um momento em que tudo pode parecer confuso e tudo pode parecer muito estranho. Pode parecer inexplicável, complicado, difícil de assimilar. Mas por quê? Porque abandonamos a nossa natureza, porque abandonamos o árduo caminho de nos conhecer. E tão íntimo que é de nós. Porque é você se perguntar. Há pessoas que não têm uma ideia clara a respeito de nada. É até ponderável que você não me entenda ou você não esteja bem informado das informações atuais, da situação atual, até do mundo, por estranho que pareça. Mas está mal informado quanto a si mesmo. Não ter claro dentro de si o seu valor, o conhecimento de si, é algo realmente complicado. Então há pessoas que dão demonstração de que pouco se interessaram nesta arte. Há pessoas que já formadas e bem formadas andaram muito na estrada do conhecimento humano, na estrada que leva ao conhecimento do além de si ou do entorno de si. As pessoas já não se olham mais interiormente para dentro de si, mas antes se medem pelo que está alhures. Então, além, depois, olhamos sempre no que está por vir ou no que está diante de nós e não o interior nosso. Então é natural que uma hora não saibamos ou tenhamos dúvida quanto aos nossos próprios sentimentos, quanto à nossa própria modo de pensar, nossas preferências, nossos gostos e por aí adiante. Ou também é muito comum que nos lancemos a experiências inúmeras, tentando encontrar agora algo que se combine, como uma cor, um matiz, como uma combinação de cores ou de sabores. Então assim vamos nos experimentando e vamos refutando. E isso envolve que daqui a pouco eu aqui sou casado uma vez, duas, três, caso agora com isso, com aquilo, assim também a variação quanto ao lado da intimidade, trabalho, profissão, vocação. Então eu vou caracolando para lá e para cá, experimentando como se nenhuma desses experimentos vou me encontrar. Nenhuma dessas situações eu vou me descobrir. Então você pode ter inúmeros casamentos até descobrir a pessoa certa para você. É como se você fosse então agora gerando filhos para ver que filho vai ter o teu DNA assim, por completo, o mais parecido contigo. O mais afeito a você, com os gostos que você tem, aí já seria como um clone teu. Então estamos testando, é como se para muitos a vida fosse esse teste contínuo, não só na área pessoal, na área da intimidade, na área do casamento sentimental, mas também como profissões, como eu já disse, como uma série de outras coisas. Vamos nos adaptando ou nos experimentando. É errado de tudo? Não, não é, mas não é tudo. Deveríamos já ter um ponto de partida, já deveríamos ter um conhecimento básico de nós mesmos em relação a coisas que são assim fundamentais. E deveríamos também oferecer melhor aos outros, não oferecendo para os outros um constante teste. Estou oferecendo a você agora o que eu acho que sou, porque eu não me conheço ainda. E aquele que se dá em casamento, não se conhecendo, ele está oferecendo algo que nem ele conhece. É uma inconstância. Aquele que também agora se lança para fazer um trabalho sem que tenha verdadeiramente formação nele, está arriscando, está jogando com algo que possa ser aceito. Então vamos numa roleta russa, jogando aqui e ali, no perigo de causarmos um mal terrível aos outros e a mim mesmo. E lembrando daí então do segundo mandamento,
amar ao próximo como a ti mesmo? Deveria ser assim? Eu deveria, então, primeiro me amar, saber quem eu sou, e me amar pelo que eu sou, e descobrir nisso o amor, para que eu possa, então, oferecer ao outro também a verdade do meu ser. Então, assim, se eu me descubro, talvez eu não precisasse me pintar tanto, me arrumar tanto. Eu vi um filósofo falar há pouco ainda que se ele é procurado pela roupa que ele tem, então já não é mais ele o objeto, mas é a roupa, é a maneira com que ele se veste. Então há uma diferença grande no que eu visto e objeto da tua procura. Estou oferecendo a mim mesmo na inteireza daquilo que eu me aceito e amo e aprovo, ou eu mesmo me aprovo, ou estou oferecendo a você mais uma experiência de alguém que está também se testando? Veja, se você é um experimento e você já vende isso como um artigo pronto, você é um mentiroso. Você está iludindo-se e iludindo ao outro, que é pior, é uma mentira geral. Então, por que não oferecer o meu melhor? Por que não me conhecer? Por que não me encontrar? Por que então não me dedicar a essa tarefa da verdade, que ela vai me trazer tanto bem? Porque eu vou ser constante, porque eu vou ter certeza exatamente do que eu sou, do que eu represento e que me amo. E isso vai seguir por toda a minha vida, e mesmo os reveses da vida, ou mesmo quando então não me aprovarem, ou mesmo aqueles que me recusarem, ou mesmo aqueles que me criticarem, enfim, não me abalarão, porque eu já me amo, porque eu já me conheço. Os outros têm direito de pensar o que bem entenderem de mim, porquanto eles não sabem daquilo que eu sei, eles não conhecem aquilo que eu conheço. Mas quanto a mim, eu não devo me deixar levar pelo que os outros pensam, ou procurar esta confirmação ou afirmação dos outros, para depois eu ter que me admirar ou eu ter que me amar. Então vocês vejam que há um processo que vem antes. Quando eu me amo, então agora eu posso também oferecer seguramente para o outro. Eu posso amar o outro também seguramente, porque eu sei do que eu estou tratando. Eu sou real, sou verdadeiro. E eu quero ler a palavra de Deus ali no livro de São Mateus, uma passagem, Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 26. Eu estou com um pouco de problema, deixa eu ver se esse óculos aqui pode me ajudar, que deixei meus óculos de praxe. Diz assim: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Não tendes vós muito mais valor do que elas? Obrigado, meu Jesus, por esta palavra de reflexão que o Senhor agora nos entrega. Obrigado por ser tão carinhoso, por ser tão generoso conosco. Obrigado por estar sempre nos ajudando, nos abençoando, nos cuidando. Por Cristo Jesus, assim agradecemos. Amém. Será que até quando nós vamos nos medindo? Até quando nós vamos nos enganando? Até quando nós vamos blefando conosco mesmo? Até quando nós vamos nesse caminho, insistindo nesse caminho e que só nos retém, só nos segura, só nos atrasa? Esse caminho do desconhecimento de si mesmo ou da necessidade extrema de aprovação por parte dos outros. Ainda essa semana eu vi uma entrevista muito interessante com Marcos Pontes, o astronauta brasileiro. E ele tentava então, nas muitas perguntas que lhe faziam, ele tentava então falar um pouco do seu trabalho na espaçonave, no espaço. E ele lá comentava então como era para se alimentar, como era para ir ao banheiro, as atividades muitas, como era a rotina do sono, como era essa adaptação e as dificuldades de adaptação. Então, nisso tudo chamou muita atenção, porque
ele estava descrevendo um cenário, um ambiente que era muito diferente daquele que é muito diferente daquele que nós vivemos aqui em função da ausência da gravidade. Então, falando dessa experiência na ausência de gravidade, ele descrevia então o comparativo de adaptação quando lá e quando aqui. Quando na espaçonave, a demora que tem para se adaptar a essas muitas atividades cotidianas, mas que lá se tornam um verdadeiro desafio, e também do retorno para a Terra, quando agora aqui, em solo nosso habitual de origem, ele também sente as transformações do corpo e necessita também de uma adequação, de um tempo de adequação para voltar ao normal. Então é muito curioso todo o relato dele falando a respeito de como agir, a sensação interna, a dificuldade de adaptação, o mal-estar que causa, as barreiras, os desafios que enfrenta. E tudo isso ele falava com muita propriedade, porque de fato ele viveu isso. É um homem experiente, é um homem com muito tempo de espaço, muito tempo como astronauta ali, ou o suficiente para poder nos narrar. Mas ali então ele fala de uma experiência no momento onde ele vive, ele é um ser humano vivendo duas naturezas, dois lugares diferentes que causam sensações diferentes na pessoa e que a partir daquela realidade no espaço ele passa a descobrir as suas dificuldades, as suas limitações, a sua adaptação a um ambiente diferente, porque não dizer até hostil. Mas não é só se adaptar à novidade. Primeiro ele vai ao espaço, mas como ele não vai ficar indefinidamente lá ele se adapta, ele se molda, ele passa a ver o mundo numa outra perspectiva, passa a ter reações, passa a ter que se adaptar a situações com reações diferentes, reciclando, trabalhando, disciplinando o seu organismo, forçando ali muitas vezes para suportar isso ou aquele momento. Mas depois também disso feito, depois que ele começa a desenvolver as atividades normais, ter uma rotina mais leve, mais tranquila, sem muita dificuldade, agora chega o momento dele retornar, e ele retornando ele vai também passar por um período menos brabo, mais um período de adaptação, porque ele está num quadro diferente, ele está agora num cenário diferente, com sensações, com limitações ou não, ou com a sua realidade. E isso me fez lembrar quando nós saímos, nós como seres humanos temos a nossa origem, que é Deus, temos a nossa origem, da onde viemos, o Pai, temos a nossa natureza muito bem definida, sabemos ou podemos saber o que nos faz bem ou não, até por uma questão de natural. Há coisas que o nosso paladar já, o nosso olfato já acaba recusando, tem coisas que os nossos olhos transmitem ao cérebro, e pela primeira vez que você viu, ainda sem saber exatamente o que é, você sabe se é um risco à tua vida ou não. Temos sensações, temos uma série de coisas naturais e temos esta natureza nossa com Deus que pode ser temporariamente abandonada. Assim como o astronauta agora no espaço, fora da órbita da Terra, lá, ou na órbita, mas fora desse espaço como o nosso, a quilômetros de distância daqui. Então ele tem essa vivência lá. Assim também muitos se projetam agora naquilo que é o mundo atual, acaba se absorvendo nas muitas informações que o mundo dá, acaba agora se inteirando dos muitos assuntos trazidos pelo mundo nesse momento, e acabam vivendo um pouco de si. Então lá ele tem uma adaptação agora de seguir, de compreender as vertentes de pensamento, de compreender o pensamento dessa época, de entender os modismos, de entender as tendências, de entender o rumo que a humanidade está
agora tomando, de assimilar as coisas que estão acontecendo. E daqui a pouco, para alguns, isso se torna inviável, impraticável, e tem que abortar essa missão, e ficam perdidos entre um e outro mundo, digamos assim. Mas de repente alguns voltam, e voltando vão ter sua adaptação também, vão ter seu sofrimento. O que eu quero dizer, queridos irmãos, basicamente, olhando, quando você abandona a tua natureza, o teu meio comum, ou a tua referência, o teu ponto de partida, a tua identidade, a tua essência, é natural que você fique perdido ou tenha dificuldade de se adaptar. Mas para muitos é um caminho sem volta, porque essa adaptação vai por toda a vida e ela gera uma descaracterização. Daqui a pouco você é muito mais o homem do espaço sideral do que propriamente. De repente você pertence muito mais ao teu computador, as informações dali, tua diversão está centrada agora, já não mais na tua casa, na tua família. Estamos nos deslocando para áreas e não estamos sabendo voltar. Estamos nos adaptando às muitas conversas, às muitas opiniões e aos muitos governos. Estamos agora vendo no geral, estamos respeitando uma coisa da qual nós não conhecemos, estamos nos lançando em lugares que não são seguros. Estamos nos acostumando com o desconhecido, com o perigo, com a ausência de medo. Estamos sendo ousados, estamos lançando nossa vida a caminhos, em situações que desconhecemos e que vamos depois responder com a nossa vida, com a nossa saúde. E se um desses caminhos você tomar e não tiver mais retorno, é para você que não haverá retorno. E se você ficar perdido no meio do caminho, é você que ficou perdido. E se a tua história não for igual do Marcos Pontes, que é o homem bem-sucedido e saudável, se você por algum motivo, por algum erro, lá você esqueceu alguma coisa e provocou a tua morte, ou provocou a tua destruição, foi contigo. É um assunto que você vai ter que tratar consigo mesmo, vai ter que suportar. Toda essa experiência errada, você vai ter que absorver todo o impacto desse desastre, você vai ter que absorver em si mesmo. E pode estar certo, há muita gente fazendo isso agora. Há muito sofrimento silencioso. Há muita gente agora explodindo por dentro, há muita cabeça agora pirando, há muito coração se arrebentando, há muita vida destroçada. Há muita gente agora perdida no meio do caminho e outros literalmente, alguns entregues a clínicas, outros a tratamentos diversos, outros às drogas, aos vícios, outros à prostituição, a desregramentos, outros à alienação, outros a neuroses múltiplas e aí por aí adiante. Então há muita gente que saiu de si, ou que abandonou, ou que saiu do seu lugar, não digo de conforto, mas de verdade. Se lançou numa proposta do mundo. E as inúmeras, ou a grande maioria das adaptações com dificuldade ou não atingidas, ou que viraram desgraças, estão agora por aí, cada qual tentando ainda se manter até que o tempo lhes decida por eles, os recolhe. A humanidade não é mais feliz. A humanidade não tem mais a firmeza. Você pode ter um projeto e seguir esse projeto. E qualquer empresa, qualquer indústria vai necessitar de pessoas arrojadas, pessoas com decisão, pessoas com capacidade de levar a termo aqueles projetos em si. Mas o grande projeto de vida, e entenda isso, vamos encontrar muitas pessoas proeminentes, muitas pessoas famosas, bem-sucedidas, entre aspas, nesse quesito de seguir o plano original de empresas, de processos, mas pouco vamos encontrar de pessoas saciadas, felizes, abençoadas, no sentido pleno. Pouco vamos encontrar
poucas pessoas encontraremos, tido agora o universo que vive, ou que já viveram, dos homens que aqui já passaram, e nós e os que virão, daqueles que se encontraram verdadeiramente, daqueles que resolveram se dedicar a essa tarefa de não se perder. O espaço, ele é sedutor, ele chama você, ele chama, o ser humano sempre esteve propenso a pôr o pé para fora, a buscar, a ser atirado, a ser arrojado, mas ninguém ou pouca gente fala a respeito dessa ousadia errada, dessa ousadia que na verdade é uma covardia. E por que eu digo covardia? Porque ousadia ele tem uma característica, mas a covardia você verifica ali, embora esteja bem próximo, porque seja o oposto e talvez até difícil de você perceber na vida, porque ela se confunde, porque ela é tratada, porque ela é amparada por conceitos. Mas aquele que não sabe mais sair do processo, aquele que é vítima das informações, aquele que está no processo e não percebeu, ele tem medo de abandonar, no sentido de vir se encontrar, tem medo de se preocupar. Ele se preocupa com o dinheiro que ele deixa de ter, o que ele poderia ganhar. Ele se preocupa com a sua dívida, com a sua conta, com o seu status social, ele se preocupa com uma porção de coisa. Mas ele não é capaz de se preocupar com o seu valor ou descobrir o seu real valor, porque o seu valor agora é medido pelo sistema que ele vive, e não necessariamente pelo que ele significa como pessoa. Não me interessa eu como pessoa, me interessa eu como profissional, eu como um ser produtivo, eu como alguém respeitado na sociedade, pelos títulos que eu tenho, pelo conhecimento, pela fama que eu tenho, pela riqueza que eu tenho. Então este que não consegue mais enxergar outro caminho, o caminho de voltar a si, o caminho de reconhecer um Pai que está no céu e o Senhor Jesus e o seu Espírito Santo. Este homem então ele é um covarde. Este homem, esta mulher, que não pode voltar para a sua essência, que não pode se reconhecer, que não pode parar um pouco de tempo, não pode dar um stop lá na sua agenda, não pode segurar um pouco seus compromissos, não pode priorizar agora a sua essência, o seu verdadeiro conhecimento. Porque o processo exige que ele esteja a 1000 na direção do qual foi assim elaborado pelo sistema. Esse é um covarde, ele não consegue mais sair. Ele não pode imaginar dando-se um tempo, dando-se uma atenção. Ele não pode imaginar mais ele somente na companhia da sua verdade, buscando a sua verdade. A riqueza que ele busca, ela é mensurável através da conta bancária, dos bens dele, mas essa riqueza do conhecimento de si, ele não consegue mensurar porque não está dentro daquele padrão. E é mais importante ser famoso, aplaudido, até do que ser feliz. Então essa nobreza de voltar a si, essa nobreza de conquistar ou só de viver o que ele de fato é, está agora causando um problema muito sério na humanidade. O homem está fora de si. E quando aqui o Senhor fala a respeito de os passarinhos, que nós somos mais, estão ali, não tem cuidado algum, mas o Senhor os cuida. Eles não trabalham como nós trabalhamos, eles não têm obras como nós temos, não têm a inteligência que nós temos, a capacidade nossa. E eles não plantam, eles não semeiam, mas Deus assim mesmo cuida deles, não lhes falta nada. O Senhor os alimenta. E quando diz, será que nós não temos mais valor do que os passarinhos que estão no céu, que estão por aí? Então nós, quando não conhecemos o nosso valor, quando o ignoramos ou de fato não o conhecemos, então estamos vendidos, perdidos. Estamos nos comparando daí, nos relacionando com coisas tão absurdas.
Assim como Marcos Pontes diz, a realidade lá é uma, aqui é outra, mas eu continuo sendo ser humano. Assim ele mostra também, para quem quer enxergar, que você é um ser humano. E o fato de você ter ido longe ou não, se você abandonar o que você é na essência, ainda que você tenha fama, você não terá felicidade, satisfação, gozo, prazer verdadeiro. Então é disto que eu quero alertar a todos. Eu quero, de todo o meu coração, que você se dedique à tarefa de se conhecer, de saber o teu valor. Porque quando você não está ciente do teu valor, do que você representa, do que você significa, do que você é capaz e do valor real que você tem, então você fica buscando espaços na tua vida. Você fica buscando situações ou motivos que venham te convencer de que vale a pena viver, de que vale a pena você se manter em sacrifício, que vale a pena você enfrentar isso ou aquilo, porque você vai ter ali algo palpável como benefício, ou pelo menos o reconhecimento do povo desse tempo. Eu não tenho compromisso com o pensamento do homem desse tempo. Eu tenho compromisso com Deus, com o homem que eu sou, pela criação do Senhor. Eu tenho compromisso da minha realidade com Deus, a minha essência, a minha imagem, porque sou imagem e semelhança do Senhor. Não tenho compromisso com uma humanidade no sentido de seguir o que eles ditam quando eles estão projetando para si mesmos lugares outros ou distanciamento de Deus. Cada vez que a tua valorização depender de você se distanciar da tua natureza, de Deus, da tua essência, abra mão porque não vale a pena. Abdique, recuse, fuja disso. Porque isso um dia irá, no momento que mais crucial da tua vida, o que você mais precisar, vai te abandonar, vai te largar ao desespero. Porque me afastar de Deus é afastar da minha felicidade. Afastar ou não ter interesse no conhecimento meu a partir de Deus, do meu Criador, é estar perdido nesse vasto espaço. Há muita gente voando, há muita gente navegando no desespero, na desesperança, na tristeza, na indignação. Há muitas pessoas agora provocando os outros a lhes darem respostas. Há muitas pessoas agora agredindo para ver se arrancam respostas que os convençam de que esse caminho tem alguma ruptura ou existe alguma coisa a mais. Você não precisa dessa volta grande. Se você quer decidir tua vida hoje, agora, nesse momento, você poderá fazê-lo. Vá buscar a tua importância, que está em Deus, aquele que te criou. Você pode ter nascido assim como eu, nesse tempo da humanidade, mas nós viemos de Deus. Então, quando você quiser saber de si, busque saber no Senhor. E você vai encontrar, porque Ele criou. Ele é o Pai, Ele é o Criador. E somente a Ele cabe nos revelar, nos mostrar, nos recolher, nos abençoar, porque Ele nos criou. E não é a humanidade como muitos pensam. Não é a ciência ou o conhecimento desse tempo. Não é o modismo desse tempo. Você não é filho disso. Você está influenciado por isso. Que deixe bem claro. Você hoje é uma consequência dessa influência. Porque quanto mais influenciado pelo mundo, mais descaracterizado, mais vazio, mais perdido você estará. Talvez até cheio de comida, cheio de gordura, cheio de riqueza material, mas vazio, completamente vazio, de felicidade e de verdade.
Então não aceite a verdade deste tempo que afasta você de Deus, porque ela perece e derruba você com tudo. Agora você quer segurança de que, com tempo bom ou ruim, aplaudido ou não, com dinheiro ou não, com amigos ou não, casado ou não, com família ou não, você vai ter felicidade e vai ser abençoado? Se você quer esta certeza, só se aproxime do Senhor. Só se aproxime da tua verdade e descubra-se dentro da verdade que vem do Senhor. Que a verdade do mundo, ela muda a cada período, a cada época. Ela se reformula, ela muda. Lembrando que a ciência, ela é uma verdade temporária. Ela deixa de ser a partir do novo conhecimento, da nova experiência, da nova refutação comprovada. Ela deixa de ser a verdade, porque ela não é a verdade plena. Ela é uma verdade temporária. As teorias, então, nem se fala. Agora, você é muito mais do que a verdade da ciência e do que as teorias, do que as conjecturas. Não se propõe a ser agora um experimento desse tempo. Não se propõe agora a ser dissecado no sentido de extraírem tudo de você, para então se referenciarem ao homem desse tempo como sendo assim. Nós não somos o homem desse tempo. Nós não somos o homem da modernidade ou deste século. Nós somos os filhos de Deus. Há uma diferença muito grande nisso. Que você assuma a tua verdade, que você venha a conhecê-la, e então, a fato de ser ou não aprovado, não vai mudar o que você é. Como também o fato de o mundo ser violento ou não irá mudar a tua natureza. O fato de que esteja sendo agora recebido, acolhido, aprovado ou não por esse tempo, não muda o que você é. Porque você é algo criado por Deus. E também não tenha medo de se conhecer. Porque coisa muito pior nós fazemos. Quando nós então nos dedicamos unicamente a este pensamento que aí está. Esta rotina criada por gerações, a cada momento, se refazendo, se remodelando. Uma rotina que tem feito agora, e você sabe disso, muito mais sufocar do que dar vida. E quem então não tem uma agenda sufocante hoje? E quem hoje já não foi atestado de estresse? E quantos na população não vão agora à depressão, ao esgotamento total das suas forças? Então, isso é o que produz este processo, e você pode mudar a sua vida simplesmente assumindo-a, assumindo o compromisso como ser humano que você é. Tá bem, meu querido irmão? Eu espero de todo o meu coração que você então conheça o seu valor, que você se assuma como pessoa, como filho de Deus. Assuma o fato de que você não está só e você é muito abençoado. Deixe agora se conhecer, se dê esta oportunidade e que Deus te abençoe. Fico muito feliz por por poder refletir a respeito disso contigo, porque são inúmeras pessoas que eu vejo nas muitas áreas da atividade humana, com muitas condições diferentes umas das outras, mas todas com sofrimento extremo, todas no limite da sua capacidade, no limite das suas forças mentais, psicológicas, exauridas, acabrunhadas, muitas derrotadas, chegando ao pódio, mas descendo dali do pódio, do primeiro lugar, do segundo, do terceiro,
diretamente para uma clínica para poder serem medicadas. Então é assim, quanto não ainda para lugar pior. Seja são, seja saudável, seja abençoado, seja o que você é. Você é abençoado por Deus. Obrigado pela tua companhia, obrigado por você estar hoje ouvindo essas palavras. Se você ficou até o final, essa reflexão humilde desse servo do Senhor, que te convida nesse momento a você viver o que você é. Basta ser o que você é. Você não é uma obra do acaso, você não é um teste, você não é uma obra com defeito, você não é uma obra rejeitada, você é uma obra abençoada de Deus. Amém? Que Deus o abençoe pelo santo e poderoso nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Eu quero agradecer aqui os que estão acompanhando nesse momento: Elisete, Adriano, Débora, minha cunhada, Iris, um beijo, querido. Andréia Martins, querida também, nossa irmã Miriam, irmã Janete, irmã Jéssica lá do Rio Grande, e outros que vão entrar e talvez aqui não estejam a tempo real, eu não posso acessar no meu note aqui, que a internet é diferente. Mas quantos forem, receba de todo o coração o meu carinho e receba essa clareza que tenho quanto à tua pessoa. Você é muito importante, você é um filho de Deus. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu Pai, pelo dia de hoje, por essas pessoas maravilhosas, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos conhecer a nós mesmos e de agora compreendermos algo que sempre foi tão claro, mas que eu turbei no meu coração, mas que eu acabei desviando, porque eu escolhi caminhos onde isso não era prioridade, onde isso não era importante, não era valorizado. Hoje eu sei o quanto é importante que eu saiba da minha real importância, do que eu significo, do que eu represento, do que eu sou. E assim quero continuar abençoado pelo Senhor, porque conhecendo a mim, reconheço quem é meu Pai, e conhecendo o meu Pai, sei quem eu sou. O Senhor nos abençoe. Pelo santo e poderoso nome de Cristo Jesus, Senhor nosso. Amém. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor até semana que vem, se Deus te abençoar.